Hoje eu vou te falar como eu passei em segundo lugar com cargo de elite, com a melhor nota da prova discursiva usando o modo caverna, ou seja, como que eu estudei de uma maneira super intensa para conseguir esse resultado. E aí eu vou te falar também para quem que é indicado, para quem não é indicado, quando você deve usar esse método caverna, quando você não deve usar, você deve deixar de lado para não te deixar doente, para não fazer você desistir dos seus sonhos. Então eu quero te dar informações para você entender, afinal, isso é para mim, não é para mim, quando eu devo usar, quando eu não devo usar, tá joia? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, costumo dizer que concurso revolucionou a minha vida, eu estou aqui para que concurso revolucione a sua vida também. Indo direto ao ponto, como que foi o modo caverna na minha trajetória? Ou seja, como que eu apliquei esse modo caverna na minha vida, né? Afinal, aqui a gente fala de uma coisa muito prática. Basicamente, foi no meu último concurso, foi o concurso que eu aposentei a caneta de concurseiro, é o cargo que eu ocupo até hoje. Para quem não sabe, eu sou APO, que é Analista de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de Orçamento Federal. E em 2015, estava lá. Em outubro de 2015 eu fiz a prova objetiva, corrigi o gabarito e vi que eu já tinha ido bem. A prova de APO ela tem uma especificidade, né? Alguns concursos, a prova discursiva e objetiva não é no mesmo dia. Basicamente, faz a prova objetiva, certo? Depois os aprovados na prova objetiva vão fazer a prova discursiva, tá? Então é muito parecido, por exemplo, com o curso da magistratura é assim, né? Os aprovados que fazem vão avançando nas etapas. Então ele tem essa característica, né? Não é uma característica em comum, mas fato é, tem a prova foi agendada para outubro e a prova discursiva já era ali uns 2 meses, salvo engano. O início de outubro foi a prova objetiva e no final de novembro era a prova discursiva. Então eu tinha 2 meses de estudo. Eu fiz a prova objetiva e ao corrigir o gabarito eu já vi que eu já tinha ido bem. Então eu falei, cara, agora é a hora. E passado algumas semanas também, saiu o resultado da prova objetiva, eu tinha passado em terceiro lugar. Então, reforçou ainda mais aquele sentimento em mim que é o seguinte, eu estou dentro das vagas, estou lá em cima e eu tenho que manter esse resultado. Eu tenho que defender esse resultado, eu tenho que conseguir me manter aprovado, eu tenho que conseguir ficar dentro das vagas. Foi aí que entrou o modo caverna, vamos dizer assim, como o pessoal, né, utiliza hoje em dia, né, de ficar focado em tudo. Nessa época eu costumo dizer que foi o período que eu mais estudei na minha vida. Eu estudava de domingo a domingo, mas ainda assim eu tinha um momento de descanso. Esse é o primeiro ponto que eu quero depois conversar mais isso com vocês. Na sexta-feira, depois das 5, que eu saía do trabalho, eu conciliava estudo com trabalho nessa época, eu sempre conciliei estudo com trabalho, era o momento de eu sair com a patroa. Era o momento da gente falar de tudo menos concursos. Então tinha esse desafogo depois que eu saía. Então, basicamente, como é que era a minha rotina de estudo? Eu tinha blocos de estudo, eu estudava de 6 a 8 horas por dia, né, mais ou menos. Então, eu tinha um bloco pela manhã, antes do trabalho, um bloco na hora do almoço e um bloco à noite de estudo. Basicamente era isso. Então, às vezes era 6 horas, às vezes variava, né, pessoal? Varia, não era exatamente a mesma quantidade todo dia, mas em média, vamos colocar aí de 6, às vezes um pouco mais, mas essa era a minha carga horária diária de estudos. E no final de semana, o que eu fazia? No final de semana eu encaixei um cursinho, né? Principalmente um cursinho de discursiva. Afinal de contas, era o que eu precisava evoluir muito rápido, né? Eu precisava evoluir em matérias que eu não dominava para discursiva, porque esse é um edital que tem muitas matérias, tinha discursiva de economia, finanças públicas, e não eram matérias que eu dominava. Então eu precisava aprender o conteúdo para a discursiva. Então eu lancei mão de um cursinho nesse período intensivo. Então basicamente assim era a minha rotina e o resultado é que eu fui aprovado em segundo lugar com a melhor nota da prova discursiva nesse cargo de elite. Legal, bacana, palmas Jefferson, mas aqui não é. O objetivo aqui é a gente tirar lições daqui para que sejam úteis para a sua vida, né? Então o objetivo aqui é o seguinte, o que a gente aprende aqui, né? Aqui eu consigo extrair 3 requisitos para usar o modo caverna para você aplicar na sua vida que são importantes, né? Para você não ficar doente nem desistir dos seus estudos. Porque o que é muito comum de acontecer nos concursos? É muito comum as pessoas, né, já ir direto aqui ao ponto, né? Pessoas se cobrar além da conta, ficar doente e desistir dos estudos. Ou seja, a pessoa estuda por pouco tempo, com intensidade absurda, com expectativa lá em cima, não alcança, fica frustrado. Então, sei lá, pega 2, 3 meses e faz de tudo. Não, cara, eu vou tirar 2 meses da minha vida e vou com tudo. Vou abrir mão de tudo, vou estudar. Não consegue passar, aí já sentencia, né? Fala, pô, não, o concurso não é para mim. Quando na verdade a pessoa precisava de um pouco mais de tempo. É um período muito curto de aprendizado quando a gente fala do ponto de vista de concursos, né? Se você for pegar aí, poxa, você tem que aprender um conteúdo muitas vezes que você nunca viu na sua vida em 3 meses,
Não precisa nem falar das outras matérias, vamos falar só de português e matemática, por exemplo. Você tem que aprender em 3 meses para ter uma taxa de acerto superior a 90% na prova, por exemplo. Para muita gente é uma expectativa irreal. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, por isso que o modo caverna, ele tem 3 requisitos, né? Que eu posso dizer assim. O primeiro requisito é para poucos. Por que é para poucos? Você vai intensificar algo que você já tem, uma rotina de estudos que você já tem. Então você não vai intensificar algo que ainda não existe. Por exemplo, se você está começando a estudar do zero, seu objetivo é ter uma rotina de estudo. Entendeu? Então é para poucos. É o que eu gosto de dizer da seguinte forma. É para quem já estuda de forma revolucionária. O que é estudar de forma revolucionária? Basicamente é você estudar todo dia, evoluir todo dia. Estudar todo dia, ou seja, você é constante, tem uma carga horária razoável, rodando as matérias e de uma maneira direcionada, evoluindo. Você evolui. Você já tem um foco adequado, você já tem uma rotina na qual você extrai o máximo a cada dia, você tem um método que funciona para você e você tem um material de acordo com aquilo que você precisa. Isso é estudar de forma revolucionária. É isso que eu trabalho, por exemplo, no Revolucionários, que é a minha mentoria. Né? A minha mentoria, Revolucionários, é onde te guio para criar um caminho mais curto e rápido até a sua aprovação, e a gente trabalha justamente esses 4 pilares. Foco, rotina, método e material. Entende? Se quiser saber mais, tem um link aqui embaixo. Então, você já tem que estudar. Para ser mais objetivo, né? Porra, você falou um monte de coisa aí, mas vamos ser mais objetivo. Você já tem que estudar mais de 2 horas por mais de 1 ano. Aí sim você está habilitado para ligar o modo caverna. Por quê? Você já tem uma musculatura. Você já consegue estudar. Entende? Porque senão você vai se lesionar. Por que eu estou falando de lesionar? Pensa na pessoa que vai na academia o primeiro dia e quer treinar pesado. O que vai acontecer com ela? Ela vai se lesionar. Você nunca correu na vida e vai correr 5 km. Você vai se machucar. Então, com o estudo não é diferente. Se você já quiser começar com uma carga muito alta, mas você não está preparado para isso, você não tem musculatura cognitiva para isso, você vai se machucar. Porque você cria uma expectativa alta, um esforço intenso, depois não tem o resultado não é compatível com o seu esforço, você se frustra e desiste. Entendeu? Então, por isso que eu dou esse requisito. Para quem quer? Para quem já estuda, na verdade, né? Você já tem que ter uma carga horária mínima. Porque se você estuda menos de 2 horas, 1 hora, por exemplo, o seu objetivo é tentar aumentar essa carga horária. Né? Uma carga horária razoável é entre 2 a 3 horas por dia. Eu gosto de trabalhar com 15 horas por semana, né? Para você poder distribuir ao longo da sua semana. Então, se você ainda não tem esse número, né? Só um número para você ter na cabeça, então esquece, cara. Ainda não é, porque você ainda não tem essa musculatura, você não está acostumado. Agora, se você já tem, você pode lançar a mão, porque aí você vai conseguir querer e colocar essa rotina em prática. Você já tem uma musculatura, entendeu? Então, nesse sentido, o modo caverna, vamos dizer assim, é uma exceção. Não é para todo mundo. Claro, assim, nada é para todo mundo, nada. Não existe nada que é para todo mundo, né? Mas assim, é uma exceção, é para poucos, né? É para poucos e, né, qual que é o próximo requisito? Em momentos de curta duração. Você viu que ali no meu exemplo, eu fiz basicamente 2 meses. Eu fiquei 2 meses de maneira intensa estudando pra caramba. Foram 2 meses. Entendeu? Só que, cara, você vai chegar um momento que você vai ficar extenuado, né? Pô, você tá exigindo além da conta. Então chega um momento que você precisa descansar. Tem pessoas que conseguem ficar por mais tempo? Tem, né? Muito comum. Você pode perceber, né? Aqui no YouTube, ou pessoas que passaram em poucos meses. É muito comum a gente ver isso, né? Geralmente a pessoa que passou em poucos meses, né? Sei lá, 6 meses, 9 meses, assim, um curso de alto nível às vezes, ela já conseguia manter um ritmo muito alto por muito tempo. Então, ela já tinha uma musculatura. Por algum motivo, ao longo da vida, ela já cultivou isso. Já é uma pessoa que tinha um hábito de estudar. Então, por exemplo, nesse concurso em específico, para esse concurso em específico, eu estudei 4 meses. Foram 4 a 6 meses de preparação para um concurso de alto nível. Só que eu já tinha uma musculatura. Só que quando você vê um relato na internet, geralmente a pessoa vai contar só aquele período, né? Ela não vai contar o anterior, né? A base que ela já tinha anteriormente, enfim. Por que eu estou falando isso aqui? Para você ter um cuidado de não se comparar e não criar expectativas irreais. Você vai lá ver um vídeo, ou ver o meu vídeo aqui, fala assim, o Jefferson foi lá, fez isso 2 meses e passou. Mas, cara, isso é exceção. Eu já tinha uma musculatura, eu já vinha de anos de estudo antes desse concurso. Eu já era aprovado, já era servidor público, já tinha passado em outros concursos. Mas aqui a questão das aprovações nem conta. O mais importante é você já ter essa musculatura, você já está acostumado, você já tem uma rotina de estudos e aí você consegue intensificar esse estudo.
entendeu? Dentro de um momento de curta duração, né? De 2 meses, 3 meses. Por que é legal? O que é o bacana? O que é o ideal do modo caverna? São em momentos estratégicos, né? É como se fosse, você já assistiu uma corrida, uma maratona, você vai perceber que geralmente o vencedor, ele tem uma estratégia. Existem momentos que ele vai andar mais rápido, existe momento que ele vai ir mais lento. Tem aquele corredor que vai deixar para dar o último gás no final da corrida. Ou seja, ele não dá o gás no início da corrida, ele dá no final. Quando todo mundo está cansado, ele consegue dar aquele gás. Ou às vezes é no momento da corrida. Mas é estratégico. Então você tem que ser estratégico também na sua corrida. E existe uma certa dose de autoconhecimento também. De você ir medindo como que você vai fazer isso. Então, é em momentos de curta duração, né? É um momento, e com um objetivo específico. No meu caso, era para passar na prova discursiva. No seu caso, pode ser para passar em uma prova objetiva. Eu tenho mentorados hoje, por exemplo, que estão avançando em fases da magistratura. Então, alguns estão avançando para a fase oral. Então, pode ser, o modo caverna pode ser usado para uma fase oral ou para uma fase discursiva, entendeu? Então, em momentos de curta duração com objetivo específico, ele é indicado, né? Então, para poucos, por isso que é para poucos. Então, dito isso, né? Opa, hoje eu estou apanhando aqui, ó, toda hora eu estou mandando para a tela errada. Justamente para você conseguir usar da melhor maneira. Então, quando se trata de modo caverna, querer não é poder. Não adianta você querer, você tem que ter essa musculatura, né? Por exemplo, você pode querer pegar mais peso na academia, mas se você não tem essa força, você não vai conseguir. Então, do mesmo modo, é o estudo. Tá? Beleza, feitos os alertas, como que eu faço isso na minha vida, Jefferson? Como que eu coloco isso em prática? Você coloca isso em prática basicamente em 3 passos. O primeiro passo é usar todo o tempo livre que você tem para estudo. Simples, né? Não tem muito para onde correr. Foi o que eu fiz, por exemplo. O que eu fiz? Eu tenho que trabalhar. Qual que é o momento livre que eu tenho do meu dia? Eu podia estudar antes do trabalho, na hora do almoço e depois do trabalho. Era isso que eu fazia, né? Só que aí tem um ponto. Quando a gente fala de todo o tempo livre, não significa que você vai abrir mão de tudo. Tá? Até que abaixo isso já aqui, né? Mas assim, não significa abrir mão de tudo. Então, por exemplo, no meu caso, primeiro, sono. Você vai dormir o tempo que você precisa. Não adianta você reduzir horário de sono para estudar mais. Vai ser improdutivo, mesmo no curto prazo. Você não vai descansar. Você tem que entender que o sono faz parte do estudo. O sono é parte do seu estudo. Você se esforça ao longo do seu dia e no sono isso é consolidado na sua memória. Então, se você não tem um sono, você não vai conseguir reter, não vai conseguir nem reter aquilo que você estudou ao longo do dia e nem ter energia para estudar no dia seguinte. Então o sono não se mexe. Você vai continuar dormindo o tempo que você precisa, certo? Depois, alimentação. Você manter uma alimentação saudável para você ter energia para estudar, né? Você tem que ter energia, né? O cérebro é um dos órgãos que gastam mais energia, então você tem que manter uma alimentação. Eu vou comer errado, vou comer tudo errado para poder estudar mais, também não funciona. Né? Você vai estudar com baixa qualidade, porque você não vai ter energia para dar o gás necessário, tá certo? E se você já pratica exercício físico, mantenha, você diminui o exercício físico. Então, por exemplo, se você treina 1 hora, você vai fazer 20, 30 minutos. Você pode fazer diário, vai fazer uma corridinha rápida na esteira, né? Ou vai fazer uns tiros, né? Vai fazer um treino de alta intensidade, curta duração, o famoso HIIT. Foi isso que eu fiz. O que eu fiz? Continuava dormindo, da forma que eu não mexi no meu sono, só que aí eu aproveitava todo o tempo que eu tinha ao longo do dia, encaixava o treino à noite, chegava à noite e ia treinar, só que eu fazia um treino de curta duração, como eu falei para você, geralmente ou era musculação, mas pegando pesado mesmo, ou era na esteira, né? E aí eu fazia um treino menor, né? Geralmente eu ficava de 20 a 30 minutos no máximo, porque o meu objetivo era só dar uma descansada já para estudar em seguida. Então não é abrir mão de tudo, você vai reduzir aquelas atividades para você continuar fazendo, mas alimentação, você continua fazendo alimentação saudável dentro da sua rotina, um sono regular, um treino físico, porque senão o que acontece? Você vai querer aumentar a carga horária, só que você não vai ter qualidade de estudo, porque você vai estar muito cansado, você não vai ter energia, entende? Então você precisa ter essa energia. Tanto que o passo aqui, então usar todo o tempo livre, lembrando que não é abrir mão de absolutamente tudo.
No meu exemplo, outra coisa, no meu exemplo lá que eu falei, pô, eu já era casado, sexta-feira à noite era da patroa, era dela. Entende? Então você tem que fazer esses acordos também. Só que eu diminuía, né? Numa rotina normal de estudo, geralmente final de semana a gente estava livre, né? Pô, final de semana a gente descansava, eu estudava menos e tudo. Então, assim, houve a primeira vez que eu não estudava no final de semana, eu estudava basicamente segunda a sexta e tal. Então tinha final de semana todo pra gente poder descansar e tudo. Às vezes enfim, variou, né? Muito, assim, essa questão dos momentos de estudo. Mas fato é, você tem que ter esse momento, se você tem um relacionamento, então, você entenda, é diminuir, não é simplesmente falar que pronto, não existe mais. Você vai fazer alguns acordos, claro, para você ter, mas tendo essas folgas, entendeu? Então, é isso. Planejar blocos de estudos e pausas de sessões de estudo. Então, beleza, o tempo livre, entendendo que você não vai abrir mão de absolutamente tudo. E planejar blocos de estudos e pausa entre as sessões de estudos e os blocos na semana. O que acontece? Da mesma forma que você planeja o seu estudo, igual eu falei, você tem que planejar algumas pausas estratégicas. Por quê? A tendência é que você aumente sua carga horária, certo? Você vai aumentar a carga horária, você vai estudar por mais tempo. Então você tem que ter algumas pausas para você conseguir ser mais produtivo ao longo do tempo. Então, além das pausas que você geralmente vai ter entre as suas sessões de estudo, você pode usar lá o clássico 50 por 10 minutos de descanso, você pode colocar algumas pausas mais longas, né? Às vezes de 15 a 30 minutos. Então você pode usar, por exemplo, o cochilo, né? É uma coisa que eu usei muito. A atividade física no final do seu dia, que geralmente é o momento que você já está mais cansado. Então você pode lançar mão de alguns elementos para poder te recarregar suas baterias ao longo ali da semana. E pensando nisso que eu te falei, assim, você ter algum momento de relaxamento durante a semana. Geralmente, né, a pessoa que estuda no ritmo regular, ela vai estudar ou segunda a sexta, ou segunda a sábado, tirar um dia da semana, mas ela vai ter um momento. Então é importante que você vai ter um momento menor, mas ter esse momento. E às vezes até durante o seu dia mesmo, você pode tirar ali uns 15 minutos no final do seu dia para poder dar uma distraída e dar uma relaxada maior. Mas é importante você pensar nisso, entendendo que não vai ser um momento de distração, vai ser um momento de descanso de fato. Então, como eu sugeri, você pode usar essa da soneca, que você pode fazer. O que você pode fazer? Se não pode ser muito tarde para não atrapalhar no seu sono, e também um tempo mais curto, né? Você pode fazer de 15 a 20 minutos, por exemplo, é o que eu costumo fazer, né? Principalmente depois da atividade física ou ao longo do seu dia, depois do almoço também, pode ajudar para você poder ter um rendimento maior, tá? Então pensa nisso, pensa em coisas que podem funcionar para você, né? Essas são algumas sugestões, mas o mais importante é você não se distrair, como eu falei na live passada, né? Não se distrair ao longo do seu tempo, ao longo das pausas entre as sessões de estudo. E por fim, ajustar periodicamente a carga de acordo com o seu nível de cansaço e energia. Pessoal, o corpo dá recados, né? Então se você percebeu, tá lá, você se organizou para estudar de maneira intensa pra caramba e tal, e percebeu que não tá fluindo bem, tá cansado, descansa. Vai fazer o quê? Paciência, entendeu? Descansa, ué. Se você tá com sono, tá dormindo, você vai dormir, ué, vai descansar, entendeu? Então assim, quem já estuda tem mais ou menos um ritmo, sabe a noção do seu limite, né? Chega um momento que não está rendendo mais, então não adianta você ficar também insistindo muito. O objetivo é você extrair o máximo que você pode dar naquele momento. Esse é o objetivo, vamos dizer assim, desse modo caverna, né? Você faz o máximo que você pode. Mas chega um momento, igual por exemplo no meu caso, tinha dias que, cara, chegava um momento que às vezes a meta era uma carga horária maior, mas sei lá, chegava ali um pouco mais da metade, eu vi que eu não estava rendendo mais, eu não estava aprendendo mais, eu não estava absorvendo mais. Então, às vezes, você precisa de descanso e o corpo dá sinais, a gente tem que obedecer às vezes, né? Às vezes é descansar mesmo. E aí você vai ajustando estrategicamente aí a sua carga. Então, espero que esse conteúdo seja útil para vocês, tá joia? Ter esclarecido um pouco mais, últimos alertas. Mais uma vez, cuidado, muito cuidado com essas expectativas irreais. Eu vejo que isso é muito comum na mentoria, eu vejo que é muito comum as pessoas criarem expectativa com um concurso como se fosse resolver a vida em poucos meses. Adia ao máximo o início dos estudos e quando começa a estudar, quer resolver tudo de cara. Não é assim. Na maioria das vezes não é assim. Essa é a exceção. A gente vive uma realidade hoje que as pessoas não têm o hábito de estudar, são cada vez mais distraídas, então ela precisa de um tempo para se condicionar, né? É a mesma coisa. Pô, você pega uma pessoa que
come errado, não treina, não faz nada e quer, pô, meter o shape, por exemplo, ela vai precisar se condicionar, alimentação, treino. O estudo não é diferente, é uma rotina de atleta que você vai passar a ter, um atleta do conhecimento, né? Então, de certo modo, você vai precisar de um tempo para condicionar. Na maioria dos casos é assim, né? No meu caso foi assim, as pessoas comuns são assim. Então, caso você não tenha esse background, tá joia? E como falei, não é abrir mão de absolutamente tudo. A gente é humano, a gente precisa, né? A gente vai reduzir, é claro, mas não é abrir mão de absolutamente tudo, tá bom? Vou aqui indicar já um livro, ó. Pareceu que eu ia pegar um livro aqui, indicar um livro. Não é um livro não, é um vídeo como eu saí de 5 a 20 mil reais, os passos que eu fiz ali para poder fazer o meu salário aumentar no serviço público. Eu acredito que vai ser muito útil para você e encaixa muito bem com esse vídeo, tá joia? E é isso, não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.